Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Estamos agora na quinta parte deste conto, quinta parte impressa aqui, nono vídeo do conto inteiro, porque como aconteceu no vídeo passado, tem vídeos aí de digressão, então não dá um vídeo para uma parte. Dias depois, Andrade e Mendonça foram à casa de Margarida, e lá passaram meia hora em conversa cerimoniosa. As visitas repetiram-se, eram porém mais frequentes da parte de Mendonça que de Andrade. Dona Antônia mostrou-se mais familiar que Margarida. Só depois de algum tempo, Margarida desceu do Olimpo, do seu alto monte, do silêncio em que habitualmente se encerrara. Era difícil deixar de o fazer. Mendonça, conquanto não fosse dado a convivência das salas, era um cavalheiro próprio para entreter senhoras que pareciam mortalmente aborrecidas. O médico sabia piano e tocava agradavelmente, e sua conversa era animada. Sabia esses mil nadas que entretêm geralmente as senhoras quando elas não gostam ou não podem entrar no terreno elevado da arte. Quando as senhoras não gostam ou não podem entrar no terreno elevado da arte, a gente tem esses mil nadas, essas curiosidadezinhas. Entrar no terreno elevado da arte, da história e da filosofia. Não foi difícil ao rapaz estabelecer intimidade com a família. Então repare que esses mil nadas é uma coisa... é um ponto-chave deste conto aqui do Machado de Assis. Primeiro, porque o Mendonça é especialista desses mil nadas. Perceba, olha a relação que ele tem com a história, pelo menos a que a gente está sendo informado, né? É o nome do cachorro dele. Então ele sabe mais ou menos, com certeza ele vai saber te dizer um pouquinho sobre quem foi o Calígula, quem foi o Júlio César, quem foi o Nelson, quem foi o Diógenes, né? Ele vai saber algumas curiosidadezinhas ali, mas ele não vai entrar mais aprofundadamente nessas áreas. Pelo menos ele não vai entrar quando está conversando com as senhoras e tudo mais. E é um ponto-chave também porque, perceba, o próprio narrador do conto é um pouco disso, né? Muito menos, é claro, do que o Mendonça, mas é um pouco, né? Perceba que a todo tempo ele está jogando referência, a todo tempo. Lembre de 2 ou 3 vídeos atrás, a gente conversou sobre o burro agora eu esqueci. De Buridan, né? Que é um conceito, e aí a gente conversou sobre conceitos filosóficos. Acho que seria interessante. Bom, não é tão importante assim, mas seria interessante. Foram mais contos atrás. Bom, mas se você assistiu, você deve lembrar. Então a gente tem ali um conceito filosófico sendo trabalhado, mas de uma forma bem superficial, né? Simplesmente para dizer que ele estava em dúvida. Então o conto ele é carregado dessas referências, né? Referências culturais, filosóficas e assim por diante. Até por causa disso que a gente tem feito tantos vídeos, né? Um conto ali de algumas páginas. Talvez este aqui seja esse é o 9º vídeo, talvez vai até o 20º alguma coisa vídeo, porque tem muitas curiosidadezinhas aqui, né? Além do conto em si, que aí não são curiosidades, é a arte da coisa aqui, né? Então vamos lá. Ele sabia desses mil nadas que entretinham, né? Então perceba que o narrador sabe que parece assim que o Mendonça exagera nessas referências, exagera na superficialidade das referências. O próprio narrador é um pouco superficial nas suas referências. Lembra aquela história do Proteu? A gente viu que é uma imagem legal, mas não é uma imagem profunda, né? Então o próprio narrador tem um pouco disso, só que o Mendonça exagera nisso. E aí, é claro, a gente poderia tentar especular aqui, né? Porque pensa, geralmente quando você tem um defeito, é só você ver, analise a sua vida, né? Mas geralmente quando você tem um defeito é muito mais fácil para você ver esse defeito nos outros, né? Porque você tem lidado com aquele defeito, né?
E aí o seu desprezo para as pessoas que têm o teu defeito, principalmente se o defeito dele é muito mais crasso, né, muito mais evidente, é muito mais tosco, é muito maior. Né? Então será que aqui a gente está total especulação, né? Será que a gente está aqui falando de um narrador que tem toda essa cultura? Perceba como é difícil, né? Você tem toda essa cultura, você quer escrever e você quer levar toda essa cultura com você, mas você não quer virar uma enciclopédia só citando coisas. Será que esse narrador, e isso é uma pergunta mesmo, não é uma pergunta retórica, né? Será que esse narrador ele ainda está, digamos, lutando para saber o que fazer com essas referências, de forma que ele abra mão das referências que não se encaixam no texto, mesmo abrindo mão de uma boa oportunidade de mostrar muita erudição, né? Porque, volto a enfatizar, o nosso narrador aqui é um narrador erudito, ok? E não só ele é um narrador erudito, mas ele é um narrador que gosta de mostrar a sua erudição, ok? Compare isso, por exemplo, com o próprio Dom Casmurro. Dom Casmurro, é claro, é cheio de referências, né? Mas parece que lá as referências são jogadas assim como quem não quer nada. Vai essa referência aí pra você, né? Parece que aqui o narrador ele tá sendo um pouco mais, como que eu posso te dizer, um pouco mais sedento na sua busca por um pouco mais sedento na sua busca por oportunidades para colocar referência. Acho que esse é o ponto, né? Voltando. Posteriormente às primeiras visitas, soube Mendonça por via de Andrade que Margarida era viúva. Mendonça não reprimiu um gesto de espanto. Mas tu falaste de um modo que parecias tratar de uma solteira, disse ele ao amigo. É verdade que não me expliquei bem. Os casamentos recusados foram todos propostos depois da viuvez. Há que tempo está viúva? Há 3 anos. Tudo se explica, disse Mendonça depois de algum silêncio. Quer ficar fiel à sepultura. É a Artemisa do século. Mil nadas, né? É a Artemisa do século. Então lembre-se que a Artemisa, eu coloquei aqui no nosso Quizlet. Eu tenho a impressão que hoje em dia a gente fala muito mais Artemis do que Artemisa, né? Então primeiro eu vou ler, mas lembre-se que a Artemisa ou Artemis é a Diana, irmã de Apolo. Mas claro, isso vai estar aqui, né? Então vamos lá. Artemis ou Artemisia ou até Artemisa, como é o caso como Machado de Assis a trata. Deusa grega ligada à vida selvagem e à caça. Mais tarde também se tornou associado à lua e à magia. Era filha de Zeus e Leto e irmã gêmea do Apolo. Seu equivalente romano foi Diana. Ok. Mais uma notinha. Homero refere-se-lhe como Ártemis das terras selvagens, senhora dos animais. Ártemis das terras selvagens, senhora dos animais. Então aqui talvez a referência é um pouquinho, não sei se por sorte ou por planejamento, a referência é um pouquinho mais substanciosa, vamos colocar assim, né? Então ela gosta de animais, Ártemis também. Os acadianos acreditavam que Ártemis era filha de Deméter, deusa da agricultura. Ártemis é deusa da lua, da caça dos animais selvagens, da região selvagem, do parto e da virgindade, e protetora das meninas na antiga região grega. Foi descrita como a melhor caçadora entre os deuses mortais. Arco e flecha são seus companheiros constantes. O cervo, o urso, o cipreste foram-lhes consagrados. O mais importante da Artemisa para nossa referência aqui é que ela era uma deusa virgem. A nossa personagem não é a Margarida não é uma deusa não é uma virgem, né? Não foi casada. Mas uma coisa interessante uma coisa interessante sobre a Artemisa é que ela rejeitava muitos pretendentes, né, para continuar virgem. Então
gente pode dizer que depois da viuvez ela se tornou uma virgem que rejeita os seus pretendentes, né? Esse tipo de coisa. Você decida se é uma referência mais próxima de uma coisa muito necessária ao texto, ou se mais próximo desses quase nadas, né? Mas lembre-se, quem está falando isso não é o narrador, ok? Quem está falando isso é o Mendonça, ok? Então a gente não precisa criticar o narrador, a gente pode falar: o Mendonça ouviu que ela é virgem, que nega pretendente, a Artemisa. Andrade era cético a respeito de Artemisas. Sorriu à observação do amigo e, como este insistisse, replicou: mas se eu já te disse que ela amava apaixonadamente o primeiro pretendente e não era indiferente ao último, então não compreendo. Nem eu. Mendonça, desde esse momento, tratou de cortejar assiduamente a viúva. Margarida recebeu os primeiros olhares de Mendonça com um ar de tão supremo desdém que o rapaz esteve quase a abandonar a empresa. Mas a viúva, ao mesmo tempo que parecia recusar amor, não lhe recusava estima e tratava-o com a maior meiguice deste mundo, sempre que ele a olhava como toda a gente. Amor repelido é amor multiplicado. Cada repulsa, olha que interessante, outra daquelas coisas que eu falei para você do vocabulário passivo, o vocabulário ativo. Eu não usaria repulsa nesse sentido, né? O ato de recusar, né? Repulsa para mim é uma palavra mais forte, mas não aqui, correto? Cada repulsa de Margarida aumentava a paixão de Mendonça. Nem já lhe mereciam atenção feroz Calígula, nem o... Calígula, lembra-se que é o enorme Cão-Fila, né? Nem o elegante Júlio César, que é o Galgo. Os dois escravos de Mendonça começaram a notar a profunda diferença que havia entre os hábitos de hoje e os de outros tempos. Supuseram logo que alguma coisa o preocupava. Convenceram-se disso quando Mendonça, entrando uma vez em casa, deu com a ponta do botim no focinho de Cornélia. Na ocasião em que esta interessante cadelinha, mãe de 2 gracos rateiros, festejava a chegada do doutor. Ele chutou lá o focinho dela porque ela foi lá pular de alegria, né? Bom, a gente já leu uma notinha sobre a Cornélia, vamos ler uma rápida notinha sobre, talvez não tão rápida, notinha sobre os irmãos Gracos. Na verdade, a nota que eu coloquei ali é bem longa, eu só vou ler um pouco e você sinta-se à vontade de se aprofundar mais se você quiser, né? Os irmãos Graco estavam inseridos no século II a.C. Nesse momento, Roma vivia uma república e era a grande potência do Mediterrâneo, é claro, chamado pelos romanos de Mare Nostrum, Mar Nosso, o Mar Mediterrâneo, que é aquele mar ali entre a Europa e a África, né? O poder romano naquele momento estava no seu ápice, uma vez que os romanos tinham acabado de derrotar os cartaginenses. Cartaginenses era uma nação que ficava ali no norte da África, durante as guerras púnicas. A vitória militar, além de prestígio, trazia também riquezas e novas terras para serem ocupadas pelos vencedores. Isso, no entanto, não significava que os pobres teriam acesso a essas novas terras, pois a desigualdade social existente em Roma fazia com que, mesmo com a expansão territorial, o acesso dos pobres a elas fosse cada vez menor. Os irmãos Graco, Tibério Graco e Caio Graco, foram os irmãos que procuraram realizar reformas sociais em Roma de forma a promover uma melhor distribuição de recursos. A tensão causada pela atuação de ambos foi gigantesca, conforme veremos a seguir, porque vai ter o texto ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso ler para você. Não, acho que ficaria muito longo. Mas, no final das contas, para te dar um spoiler, eles se dão mal, né? Tentam fazer reformas e se dão mal. Mas lutaram ali para melhorar a república, né? Para melhorar
a qualidade da vida dos cidadãos romanos, né? A mãe de 2 Gracos rateiros. Rateiro é aquele cachorro que, como o nome diz, caça rato, né? Então, na ocasião em que esta interessante cadelinha, mãe de 2 Gracos rateiros, festejava a chegada do doutor. Bom, vou terminar isso. Andrade não foi insensível aos sofrimentos do amigo e procurou consolá-lo. Toda consolação nestes casos é tão desejada quanto inútil. Eu acho essa frase uma pérola. Olha que interessante, toda consolação nestes casos é tão desejada quanto inútil. Você quer ser consolado, mas não adianta de nada, mas mesmo assim você quer ser consolado. Mendonça ouviu as palavras de Andrade e confiava-lhe todas as suas penas. Andrade lembrou a Mendonça um excelente meio de fazer cessar a paixão. Era ausentar-se da casa. A isto respondeu Mendonça citando La Rochefoucauld. Eu acho que é assim que pronuncia, La Rochefoucauld, talvez. Então, La Rochefoucauld falou o seguinte: a ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras. É uma fantástica essa frase, né? É bonita. Então, lembre-se, se você está amando, você nem pensa se é isso mesmo. Você nem pensa assim, mas será que é? Será que é uma paixão grande? Será que a minha paixão nesse caso é desse jeito? Será que a ausência efetivamente vai me ajudar ou vai atrapalhar? Porque uma frase tão bonita, a gente corre o risco de ser o que o Mendonça é. Eu sou tão, digamos, puxado por essa frase bonita, redondinha, que eu esqueço da realidade, né? E esqueço, é claro, que essas frases têm que encontrar o seu lastro, né? O seu peso, a sua fundamentação na realidade, senão são só frases bonitinhas, né? Mas é uma frase boa, né? A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras. Se a sua paixão é uma vela, você fica longe da pessoa, puf, acabou, você está tranquilo. Se a sua paixão é uma fogueira, a ausência é esse vento e, coitado de você, cada vez vai ficar pior. E aí o Mendonça, pensando nisso, pensou, não, fogueira, né? Eu sou fogueira, que paixão vela aqui não, sou fogueira. Então, não é uma boa estratégia se afastar. A citação teve o mérito de tapar a boca de Andrade, que acreditava tanto na Constância como nas Artemisas, mas que não queria contrariar a autoridade do moralista nem a resolução de Mendonça. Então, só para a gente terminar, deixa eu ler quem que foi Rochefoucauld. Foi um moralista francês, príncipe de Marsillac e mais tarde duque de La Rochefoucauld. Olha que interessante, outras frases dele. O orgulho é igual em todos os homens, ricos ou pobres. Só diferem os meios e as maneiras de mostrá-los. Acho que a gente conversou sobre isso num dos vídeos anteriores. A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Então, ele foi um dos introdutores e certamente o mais cultor do gênero de máximas e epigramas, que são essas frasezinhas assim que dá uma verdade impactante, você fala, uau, right? Divertimento social que ele transformou em gênero literário, escrevendo textos de profundo pessimismo. Seu mais famoso livro, Reflexões ou Sentenças e Máximas Morais, apareceu pela primeira vez em 1664. Segundo La Rochefoucauld, a necessidade de estima e de admiração está por trás de toda manifestação de bondade, sinceridade e gratidão. Ele é mais ou menos como um Dr. House, se você já assistiu, Dr. House do passado. Ele é um pessimista desencantado com o gênero humano.